Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Nós precisamos de palavras de encorajamento nesses dias. E como o mundo não compactua com a nossa visão, tende a encher a atmosfera da vida das pessoas de palavras que podem adoecer a alma. Mas nós cremos na palavra de encorajamento. Próximo versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Nós cremos que o homem é movido por palavra, a mulher é movida por palavra, a criança é movida por palavra, o jovem é movido por palavra. Palavra falada ou palavra escrita, né? Tanto faz. Você mandou uma mensagem para a pessoa, ela pode ser movida com aquela palavra. Quinta-feira, na reunião da liderança, nós tivemos aí, às vezes a liderança da igreja tem tratamentos difíceis da vida da comunidade. Tratamentos que espiritualmente nos deixam muito esgotados. E tivemos uma semana difícil. Eu cheguei para um líder da igreja e falei: olha, eu estou esgotado. Eu estou sentindo até a minha imunidade abaixar. Na hora, o oficial da igreja virou e falou assim: em nome de Jesus, pastor, a sua imunidade vai subir. Meus irmãos, eu senti um trem tão bom. Saí dali de peito estufado, falei: opa, glória a Deus, eu vou melhorar. Eu senti o ombro arcando. Quando ele deu essa palavra, eu levantei. Às vezes você ouve alguém falar: eu não estou bem e tudo. Aí você vira e fala assim: cuidado aí, viu? Não. Conheço uma pessoa que ficou de cama por causa disso aí. Palavra de morte, né? Diferente de palavra de vida. Você que está nos ouvindo em casa e talvez não pertença à igreja, não conheça a exposição da palavra mais constante aqui, é bom você saber que nós não somos adeptos a positivismo, do tipo que repete palavras boas, tipo um mantra, para obter poder místico das palavras. Nós não cremos nisso. Se você ficar falando coisa boa, vai acontecer coisa boa. Não, não é esse tipo de estímulo que nós queremos dar. Nós cremos no poder da palavra, mas dentro de uma teologia, de uma doutrina, né? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Vou pedir para colocar a árvore. Se você está no Facebook nos assistindo, essa árvore foi postada aí na tela aí na página do Facebook. Você pode ter acesso a ela para poder ler. Você tem uma vista boa? Consegue ler? Algumas palavras é um teste de visão. Você precisa de óculos ou não, né? Os jovens estão fazendo um desafio aí, né? Conseguiram ler todas? Glória a Deus, que visão boa, né? São os jovens. Mas nós estimulamos você nesse fim de ano a montar uma árvore de palavras, árvore de Natal de palavras boas para sua casa.
Deixa visível na sua casa palavra de encorajamento, palavra de vida, ou lembranças de coisas boas, né? Para você e para a sua vida. Vamos lá, 2 Crônicas 32. Desculpe, vamos só dar um contexto para que a sua leitura seja melhor, né? Você vai ler, talvez não vai entender o contexto. Então, vou explicar o contexto antes de ler. O rei Ezequias era rei do reino do sul, reino de Judá. Israel tinha passado por um momento de muita bagunça nacional. O país tinha sido totalmente desorganizado por reis que foram atrás de idolatrias. Reinos que, em vez de desenvolver uma política segundo a lei, começaram a desenvolver uma política segundo as nações. Era o famoso globalismo da época. E fazendo essa bagunça, a nação ficou toda desorientada, cheia de idolatrias, de profanação no templo. O povo já estava desviado, o povo nem mais ligava mais para a aliança, o povo nem comemorava mais as festas espirituais que Israel tinha. Só para vocês terem ideia, eles tinham abandonado a festa da Páscoa, que era uma das principais festas da aliança. Ezequias, ele restaura o culto em Israel. Ele foi aquele rei que reformou a nação e fez a nação voltar para Deus. Restaurou o culto e restaurou a Páscoa. E restaurou vários pontos da vida da nação, da vida espiritual da nação. Sem contar outras correções sociais que ele fez. Só que, às vezes a pessoa faz tanta coisa boa, não impede que aconteça algo ruim. Isso é um alerta para nós, né? Esse negócio de, eu faço tudo certinho para não acontecer coisa ruim. O crente não pode pensar assim. Às vezes você faz tudo certo, e aí é que vem prova, né? E aí é que vem luta. Às vezes você obedece uma regra, e aí depois vem uma luta com o inimigo, se levanta, diabo se levanta. E Ezequias fez tudo certo, andou na presença de Deus, mas verso 32 diz o seguinte: depois destas coisas, depois de tudo que Ezequias fez e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. O texto nos fala que um inimigo poderoso se levantou com uma intenção: apoderar-se de Judá. Quando Judá estava lá toda errada, toda bagunçada, né? O inimigo não apareceu. Quando Judá restaurou, o inimigo apareceu. É assim quando a pessoa se converte, né? Ela vem para a igreja, se consagra, o diabo se levanta na família, amigos se levantam, coisas acontecem para poder se apoderar da pessoa de novo. E eu alerto você, Satanás, ele quer se apoderar da sua vida, do seu lar, dos seus filhos, da sua mente. Satanás como diz 1 Pedro 5,7, ele é o 5,8, ele é o leão que anda ao derredor procurando alguém para se apoderar, para devorar. Satanás, ele não fica satisfeito de andar em volta dos seus muros e perceber que dentro dos seus muros reina outro, reina paz. Ele quer invadir para reinar. Satanás, ele não fica feliz que uma cidade tenha paz. Não pensa que São José está seguro.
a nossa cidade não está segura. Só porque nós temos uma maioria cristã. Satanás tem feito movimentos contra a nossa cidade através do tráfico de drogas, crimes, furtos têm se multiplicado na cidade. Nós temos visto a intenção de Satanás sempre de se apoderar de uma cidade, de entrar com prostituição, violência, todo tipo de vício. E aqui nós vemos uma cena terrível. E a frase é: Senaqueribe desejava se apoderar da cidade. Verso 2: Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, a tapar fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Vou esclarecer para você aqui aquilo que os reis e os generais e os homens de guerra fazem. Quando Hitler estava invadindo algumas cidades na Alemanha, ao redor da Alemanha, era necessário que os aliados destruíssem as pontes. E fugindo, evacuando o povo, era necessário que algumas coisas fossem destruídas para o inimigo não se utilizar daquilo. Essa é uma estratégia de guerra que Ezequias vai usar. Porque se haveria um acampamento do inimigo para cercar a cidade, era importante não deixá-los ter água, porque assim eles não ficariam muito tempo. Era um recurso de batalha já era uma luta que eles estavam já tendo. Agora eu imagino como deve ter sido triste isso, né? Você pegar a sua cidade do lado de fora e destruir as fontes. Se fosse hoje, você pegava lá na Maravilha, onde a gente tem água, né? Pegava um caminhão, um trator e mandava aterrar, jogar terra em cima para ninguém poder beber. Destruir os canos, entupir tudo. Você imagina que trabalhão que foi, mas ele chamou os homens em obra e falou: nós precisamos impedir que o nosso inimigo tenha recursos para nos destruir, usar os nossos próprios recursos. É isso que nós chamamos de estratégia familiar e toda a estratégia pessoal, que é esconder recursos. Quantas pessoas não percebem que Satanás está se utilizando das suas próprias coisas, e você está cedendo bens materiais, recursos seus, às vezes para o inimigo destruir a sua própria família, a sua própria vida. Quantos pais de família não percebem isso? Dando tudo para os filhos de mão beijada, e o diabo vai usar exatamente isso. A folga, o recurso abastado. Muitas vezes é preciso fechar a torneira, se precaver, se recolher, guardar. E Ezequias percebe isso de modo muito sábio. Verso 5: Ele cobrou ânimo e restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Dentro de um ambiente de guerra e de ameaça de guerra, é importante você reforçar a segurança. Tanto a segurança física quanto a vigilância. Nós falamos disso quando você tem algum medo, você coloca um portão. Quando você tem algum receio, você coloca uma tela, um muro. Você coloca um alarme. Você faz aquilo que está ao seu alcance de fazer. Tem perigo? Faça a sua parte, e é o que Ezequias fez. A parte material, a parte visível, ele cuidou.
Então vou fazer o seguinte: vou levantar torres para colocar um soldado lá para observar. Eu não sei o que você entende, mas se a sua família está sendo ameaçada de alguma coisa, não é psicólogo que vai resolver seu problema espiritual, né? Psicólogo é bom, mas crente tem que botar joelho no chão e começar a perceber que existe uma ameaça mental contra a sua casa. Pode ter uma ameaça mental contra seus filhos, e você tem que fazer campanha de oração. Fazer campanha de oração. Levantar torres é aumentar a sua capacidade de vigilância, que é saber quando o inimigo vem. Poder avisar, né? Saber o que seus filhos estão assistindo. Isso é torre de vigilância. O inimigo está ao redor tentando invadir a sua vida, a sua casa. Você começa a ficar mais vigilante. Começa a perceber onde estão os vazamentos da sua vida e começa a fortificar. Você fala demais, e isso está atingindo a sua saúde. Então, levanta seus muros. Para de contar tudo para os outros e começa a levantar seus muros. Vigiar contra o inimigo. Você percebe que tem alguma ameaça na sua vida espiritual? Coloca uma torre ali de vigia, alguma coisa para te lembrar. Eu tenho o costume de chamar amigos para orar, para jejuar. Eu não vou ficar sozinho. Eu quero chamar pessoas para vigiar comigo. Jesus fazia isso. Ezequias, ele percebe que precisava reforçar a segurança e a vigilância. E no final ele vai, veja aí, no verso 5, ele vai fazer armas e escudos em abundância. Equipar o povo. Quando Ezequias faz armas e escudos em abundância, só para você entender o que poderia ser isso. Eles tinham, por exemplo, 1000 soldados treinados. Cada soldado desse tinha arma e tinha escudo. Mas Ezequias fez armas e escudos até se mulher precisasse ir para a guerra. Criança, jovem. Se precisasse puxar a espada e falar, eu quero ajudar. Vai ali e pega a arma, porque tem abundância. E você pensa, puxa, essa é uma medida desesperadora. Não, essa é uma medida de prudência. Prudência. Tem pai que não explica nada para o seu filho sobre finanças. Nada. A criança não sabe de nada. Não sabe o custo das coisas, não sabe o preço das coisas. Não fica sabendo de nada. Mas é importante você armar seus filhos para o dia mau. Para quando tiver dificuldade, ele está preparado. Ele saber o quanto custa, saber o valor daquilo. É importante você armar a sua família, avisando a sua família do perigo. Pais devem conversar com seus filhos sobre internet, sobre drogas. Deve sentar e falar, eu vou armar você agora. Vou dar um escudo para você. Aqui tem abundância. Aqui em casa a gente conversa de tudo. De tudo. O diabo não vai pegar a minha família desprevenida lá, dizendo, disso aqui a gente não conversa em casa. Não, a gente conversa. Está sabendo. Está armado. E eu vou dizer para você, tem filho de crente que está armado até os dentes.
sabe a palavra, sabe o versículo. Agora tem crente que não leva o filho para o estudo, não traz o filho para a igreja, não ensina a Bíblia em casa. A criança, o jovem não sabe nada sobre Bíblia. A hora que Satanás aparecer, não tem arma, não tem espada e não tem escudo. E se tentar, leva. Agora Jesus estava armado quando Satanás apareceu no deserto e falou para ele assim: se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Essa arma que Satanás usa do imediatismo. E Jesus responde: imediatismo aqui comigo não, querido. Comprar rápido, pegar rápido, fazer rápido, ser feliz rápido. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem, está escrito. Jesus estava armado. Quando o crente ele está estudando a Bíblia, ele está armado. Só que às vezes ele não tem arma em abundância, né? Leia a Bíblia, meu amado. Leia a Bíblia. Memorize a palavra que você vai ter arma em abundância. A hora que Satanás aparecer para se apoderar de você, das suas emoções, para lhe colocar medo, você vai levantar o seu escudo e vai falar: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu não estou abandonado. Mas você não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho recursos. A palavra diz isso. Dar armas em abundância para o povo, para você e para a sua alma, é ler a palavra. Pastor, mas eu não estou passando por nada disso. Deixa a arma lá. Deixa a arma lá, deixa o escudo lá. A hora que precisar você pega. Porque para cada luta tem uma arma diferente. Para cada momento tem uma estratégia diferente. E Ezequias faz a parte dele. A parte das coisas que ele precisava fazer. A parte nossa é ler a Bíblia, mano. A parte nossa é conversar em casa. O marido está passando luta, a parte dele é conversar com a esposa. Orar junto com ela. A parte da esposa é orar com o marido. É orar com seus irmãos. Não adianta você que é jovem ficar aqui no culto cantando música, frequentando o culto de jovem, comendo, saindo para passear e está passando luta sozinho, sendo afundado pelo pecado e não fala nada com ninguém. Não adianta. Você tem que procurar um líder e falar: olha, eu quero ajuda nessa área porque eu estou sendo destruído, eu estou caindo, eu estou estão se apoderando de mim. Você pode e deve fazer tudo o que tiver ao seu alcance para cuidar da sua alma, da sua família, da sua igreja, do mundo onde você vive. Ezequias fez isso. Mas eu quero dizer para você que existe um momento que tem um limite para nós. Tem um limite. As pessoas têm um limite, você tem um limite. Nós podemos lidar com muitas coisas visíveis, mas temos um limite. Você pode conversar com o seu filho, sua filha, mas tem um limite. Você pode conversar com o seu marido, pode, mas tem um limite. Porque existem coisas que elas são espirituais. Estritamente espirituais. E você vai precisar de algo que Ezequias conseguiu com a graça de Deus. Veja aí no verso 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Você sabe falar o coração de alguém? Você tem habilidade para falar o coração de alguém? Você já conversou com seu pai e falou ao coração dele? Conversou com a sua mãe e falou ao coração dela? Essa habilidade de falar ao coração é algo que nós devemos buscar na vida. É algo que nós devemos desenvolver, uma habilidade que devemos desenvolver. Se imagina, Ezequias fez tudo que ele podia fazer.
Ele teve uma estratégia do lado de fora dos muros. Ele, dentro dos muros, ele falou: vamos reparar os muros, vamos fortalecer isso aqui, vamos reforçar as trincas, o portão, vamos colocar uma torre, vamos construir armas. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Mas adianta às vezes com as pessoas? Adianta você dar um celular? Às vezes não adianta. Às vezes você pode dar um presente, você pode dar conforto, mas não adianta, o coração da pessoa ainda teme. Tem gente que tem ansiedade, mesmo tendo estabilidade financeira. Tem gente que tem ansiedade, mesmo tendo saúde. Às vezes não adianta, você pode fazer tudo, mas tem um limite. A segurança não vem pelas coisas visíveis. A segurança vem, muitas vezes, por uma palavra falada ao coração. Diz o texto que ele chamou os capitães, reuniu os líderes e falou ao coração deles. Eu acho que essa parte é importante para nós. Falou ao coração. Tem alguém aí do seu lado? Fala qualquer coisa para a pessoa. Qualquer coisa aleatória, fala aí. Pergunta se ela te ouviu. Pergunta, você me ouviu o que eu falei? Ouviu. Você falou ao coração dela ou ao ouvido dela? Ouvido. Minha esposa às vezes fala coisas comigo, entra nesse ouvido e sai no outro. E ela percebe isso porque ela sabe que eu não atentei para o que ela falou. E tem gente que tem um coração tão duro que não escuta nada. Mas é necessário falar ao coração da pessoa. E existem palavras certas. E existe um jeito certo de falar. E o texto está dizendo que deu certo, porque se não tivesse dado certo, o texto não teria essa definição. Falou ao coração deles. É necessário, nesses tempos que estamos vivendo, que você saiba falar ao coração das pessoas, porque o que as pessoas estão mais precisando não é de vacina, não é de governo que dê isso, que dê aquilo, ou que não exista nenhuma doença. O que as pessoas estão precisando hoje é que nós falemos ao coração delas a respeito daquilo que elas mais precisam. E muitas vezes não é dinheiro, muitas vezes nem é saúde, muitas vezes o que a pessoa mais precisa é paz, coisa que ela não sabe o que é há muito tempo. Então eu devo dar uma palavra de paz para ela, eu devo dar uma palavra de perdão para ela, uma palavra de graça. E Ezequias dá uma palavra positiva. Veja aí, verso 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. Eu estou dando risada porque... meus irmãos, como era difícil naquela época. As guerras eram difíceis. Nossa cidade tem 22 mil habitantes. Você já pensou? Se alguém dá uma notícia para você que tem um inimigo ali no Rio Bonito, com 30 mil soldados, no Poço Fundo com 50 mil, na entrada aqui de Água Fria, aqui de Anta, aqui com 70 mil. Só multidão de soldado. O coração gela, né? O coração gela, derrete. O rei da Síria, ele não veio com um punhado de soldados, ele veio com multidão de soldados, que não dá para contar. Se você ler, se você se interessar, leia
a história da Segunda Guerra Mundial. E você vai constar lá os registros, e você vai dizer assim, isso não é verdade. Não é possível. Que em uma batalha morreram 200 mil soldados. Aí você fala, não é possível. Pois é, acredite. Os números eram todos assim. Multidões. Em guerra são multidões. Só que, qual é a notícia positiva? Qual é a palavra positiva que você fala a um coração de uma pessoa que está com medo? Hoje teve 300 mortos em 24 horas. É essa a notícia. Ou você vira para essa pessoa e fala assim, então, mais de 2.000 pessoas foram recuperadas hoje. Eu tenho uma boa palavra para te dar. Boa palavra. Não tenha medo. Não se assuste. Tenha coragem. E não fique preocupado com essa multidão que está aí fora. Não fique preocupado. Essa é uma palavra positiva que Ezequias deu. E nós devemos carregar as nossas vidas e lares. E todos os dias, você que está me ouvindo em casa, todos os dias, dê uma palavra boa para a sua família. Do acordar ao deitar, dê uma palavra boa para os seus filhos. Toda vez, meus irmãos, que um jovem chega para mim e fala assim, eu quero fazer faculdade, pastor. E eu pergunto, qual faculdade, filho? Quero fazer medicina. Muitas pessoas ouvem um rapaz falar que quer fazer um curso difícil, uma carreira difícil, vira e fala assim, isso é muito difícil isso aí, viu? Isso não é palavra que se dê não, amado. Não é palavra que se dê. Você tem que dar a palavra para um jovem, se ele quer fazer um curso difícil, você fala, vai lá meu filho, que você consegue. Pastor, mas eu estou estudando então. Conheço um rapaz que estudou 5 anos e passou. Você consegue. Até em menos. Consegue. Você é capaz. Dê palavra positiva na sua casa, no seu casamento, para quem for. Se Deus perguntar, filho, isso aqui pode reviver? Você diz, sim, Senhor, pode reviver. Esses ossos secos podem reviver. Não existe nada impossível para Deus. Seja forte e corajoso, Ezequias disse. Não se preocupe com essa multidão de notícia ruim. Não se preocupe. Amém? Palavra positiva, dê palavra positiva. Pastor, então qualquer palavra positiva tá bom. É isso que o senhor está pregando? Não. Verso 7. Final do verso 7. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Você ouviu? Se tem uma palavra para dar para o seu coração essa noite, é só essa. Eu vim aqui só para falar ao seu coração essa palavra. Para dizer para você, nós temos espírito positivo, nós podemos dar palavra positiva, mas ela tem que ter fundamento teológico que faz a nossa alma tremer. Porque o que faz a minha alma tremer não é alguém dizer assim, vai lá Josimar que vai dar certo. O que faz a minha alma tremer e o meu coração pegar fogo é quando alguém diz assim, porque há um que está conosco, muito maior do que está com ele. Há alguém conosco, Josimar. Alguém que está conosco quando desce o vale da sombra da morte. Alguém que está conosco em todos os lugares. Há um que está conosco. A nossa palavra positiva, ela é baseada em teologia bíblica. O crente não dá palavra aleatória. O crente recita textos da Bíblia. O crente ministra segundo a Escritura e as promessas das Escrituras. Se eu tenho que dar uma palavra positiva para a pessoa, eu tenho que dizer para ela, querido, não tenha medo não, sabe por quê? 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É aquela palavra boa que depois de um tempo aqui Eliseu deu para o seu moço. Eliseu em 2 Reis 6 teve uma situação assim, também de sítio de guerra. Ele estava lá na casa dele. De repente, de madrugada lá para surpreender ele, o exército da Síria
cercou a casa dele para capturá-lo. O moço dele saiu para a varanda e olhou e viu o exército sitiando a casa dele. E o moço puxou os cabelos e desesperou. Ai, meu senhor, nós vamos morrer. Aí Eliseu, calmo, virou perto do moço e fez uma oração e falou assim: Senhor, abre os olhos desse moço, que os olhos dele estão fechados. Quando Deus atendeu a oração, o moço olhou, ao redor do exército da Síria tinha carruagens de fogo, anjos de Deus. E Eliseu falou para ele: fica tranquilo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A palavra que Ezequias estava dando não estava baseada em otimismo cego. Tipo assim, sabe aquelas pessoas que têm mania de dizer assim: ah, vai dar tudo certo, não se preocupa não que vai dar tudo certo, ponto. Crente não faz isso. Crente, se for falar vai dar tudo certo, tem que ser em nome de quem? E em nome de quem você fala? Se você entrar na casa de alguém e orar e falar em nome de Deus, o Senhor não vai deixar sua palavra cair no chão. O Senhor não vai desonrar aquilo que você está falando. Falar em nome dEle, dar esperança em nome dEle, em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Nós damos palavra de encorajamento. Tem uma palavra que nós devemos dar para o mundo. É dar em nome de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Brasil orar, se o Brasil clamar, nós vamos sair dessa. Nós vamos vencer isso. Porque o Senhor é maior do que aqueles que conspiram contra o nosso país, do que aqueles que nas trevas desejam se apoderar do nosso país, das nossas riquezas, para derrubar a nossa ordem, para causar caos no nosso país. O Senhor é maior do que eles, amém? Então palavra positiva, ela precisa ser palavra teológica, porque há um conosco, e veja o que ele fala no verso 8, com ele, Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu quero encerrar essa palavra convocando a igreja para o encorajamento no seu trabalho, no meio dos seus amigos, na sua casa, onde você estiver. Abra sua boca para falar algo positivo e se prepare para falar um texto bíblico, uma palavra bíblica que vai dar segurança para a pessoa e estimular a sua fé. Vocês lembram quando eu disse que a minha imunidade estava caindo? Eu senti assim, eu vou ficar doente. Eu estava assim, eu vou ficar doente, eu estou passando por isso. O que o oficial disse para mim? Em nome de Jesus, pastor, a sua imunidade vai subir. Que a morte e a vida estão no poder das palavras. Palavras agradáveis, boas palavras, elas são medicina para o corpo. Dá boa palavra sobre a sua cidade, sobre as suas autoridades, dá boa palavra, em nome de Deus. Eu vou te fazer um convite agora. Você tem algum versículo aí agora que é bom? Abra aí. Um versículo que é seu. Um versículo da Bíblia que é seu. Abra aí. Um versículo que é seu. Um versículo que você fala: esse versículo me acompanha, ele é poder na minha vida. Esse versículo é promessa para a minha vida.
Eu não enfrento a vida com um otimismo humanista, calcado em probabilidades humanas. Eu otimizo a minha vida com a promessa da palavra. Você tem um versículo? Porque nós vamos enviar o microfone para você agora. E você vai dar uma palavra aqui nesse culto. Esses amados que estão nos ouvindo vão ouvir o versículo da palavra. Nós somos um povo encorajador, amém? Nós somos um povo que tem uma boa palavra para essa sociedade. Vou pedir o auxílio aqui, Marcos Paulo, por favor. Pode vir trazer a sua Bíblia já. Você vai levar o microfone, mas dê o seu. Começar aqui com Marcos Paulo. Amém. Filipenses 1, 20, 21. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cada versículo dá um glória a Deus. A palavra de encorajamento que Ele está dando para você que está em casa, aqui ó, Deus vai ser glorificado no seu corpo, seja na saúde ou na enfermidade, amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão aí, olha lá. Responde-me quando clamo, ó Deus, na minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Glória a Deus. Levanta a mão, o microfone vai até você, vai lá. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Glória a Deus. Não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Não se preocupe. Jeremias 17. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glória a Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Glória a Deus. Se alimenta da verdade, meu irmão. Verdade que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus não falha. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Aleluia. Mais alguém? Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Glória a Deus. Mais alguém? Salmos 42, 5. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Que palavra maravilhosa para você dar para uma pessoa que está em luta, né? Eu estou desesperado. Espera em Deus que você ainda vai louvar e vai dar testemunho lá na congregação. Espera que você vai ver. Mais alguém?
Aqui desse lado aqui, ó. Você que está ouvindo em casa, digita e manda para nós o seu versículo aqui, tá bom? Vamos compartilhar depois. Bendito seja Deus que não rejeita a minha oração e nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66. Glória a Deus. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, versículo 29 a 31. Glória a Deus, amém? Irmãos, quanto que eu tenho ouvido que esse ano foi terrível, esse ano não existiu, esse ano... Isaías 40, né? Que palavra a gente tem que dar? Irmãos, esse ano foi bênção de aprendizado, amém? As nossas forças estão sendo renovadas pelo Senhor nesse fim de ano. Não vamos terminar exaustos, nós vamos terminar renovados. Glória a Deus. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Glória a Deus. Não fique perturbado, só creia. Amém. Eu sei que talvez mais irmãos gostariam de ler, mas eu quero te estimular. Imprima o versículo, ponha na sua parede. Compre materiais que tenham versículos para pôr na sua parede. Tenha o seu próprio versículo para encorajar as pessoas, para dizer para as pessoas todos os dias: eu confio em Deus. Amém? Ezequias virou para o povo e disse assim: um há entre nós maior do que aquele que está com eles. O nome dele é Jesus. Convido o ministério de louvor para vir à frente. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Essa semana liga para a sua família. Quem tem grupo do WhatsApp aqui da família? Manda palavra boa lá, coloca lá, posta lá. O amor de Deus, a graça de Deus. Compartilhe palavras de encorajamento, palavras de ânimo. Pedi para passar a última tela. Vocês têm algum cântico que possa ser como essa imagem aí para nós hoje? Eu queria um cântico que fosse assim, sabe? A gente decolar. Subir igual foguete. Cantarmos e falar: Deus, nada vai nos segurar nessa terra, amém? Vamos ficar em pé aqui. Aclame ao Senhor. Sugeriram aí: aclame ao Senhor. Para aí só um pouquinho. Para só um pouquinho. Você vai ouvir nesse cântico uma frase que diz assim: montanhas se prostrem e rujam os mares, ao som do seu nome.
Irmãos, Deus mandou um anjo, e destruiu todo o exército da Síria. Eu não li aqui, mas Deus mandou um anjo e destruiu todo o exército da Síria. Apenas uma palavra, o som da sua voz só. Deus vai dar vitória para nós, para o seu povo, amém? Vamos cantar, aclame ao Senhor. Declare aí onde você está, levante sua mão e diga: outro igual não há. Outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar. Todos os dias nós queremos dar uma palavra, as Senhor. Maravilhas de nós queremos falar as maravilhas. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, nós declaramos aqui nessa noite, nós declaramos aqui essa noite juntos, que as tuas promessas são suficientes para nós, e para cada necessidade do teu povo tem uma promessa, Pai, e nós queremos encontrá-las, nós queremos tirá-las do esconderijo, tirá-las ó Deus, do silêncio e colocá-las diante de nós. Obrigado pelas tuas promessas para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa saúde e existência. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor, para cada desafio que temos, para o futuro de nossos filhos, para cada desafio que temos, ó Deus, tem uma promessa. Pai, fortalece quem está em casa, quem está sozinho, que está passando luta sozinho. Fortalece a fé desses amados nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.